Dr. David, como está? Boa noite para todos. Prazer em tê-lo connosco. Muito bem-vindo. Dr. David Pereira Cápio, certo? Sim. Sua origem venezuelana. Está Sim. Conosco em Portugal já há cerca de 3 anos e meio, certo? Sim, senhor. Sim, Com senhor. formação é médico, neurocirurgião Sim, e senhor. trabalha no Hospital de Santa Maria, no Porto, não é? Sim, senhor. Dr. Estou no David. Hospital de Santa Maria, também estou no Hospital do Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, que pertence ao Certo. Grupo Trofa. Então, hoje vai nos deliciar, eu acredito, com o tema de doenças degenerativas da coluna cervical. Então, o tempo é seu, tá bom, Dr. David? Desfrute. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez fico grato pelo convite, pela oportunidade de partilhar. Vou tentar que seja de uma maneira simples, sem muitas palavras técnicas e que podamos conversar também, ter um feedback ao fim da apresentação. Vamos estar Muito disponíveis obrigada. para Sim. responder algumas perguntas que Claro que sim. a audiência quiser, está bem? Muito obrigada. O tempo é seu, Dr. David. Obrigado. Hoje vamos falar de um tema que é uma situação que é muito frequente na nossa prática profissional. São as doenças da coluna cervical. E, nomeadamente, as doenças de tipo degenerativa, sim? Porque a coluna pode sofrer de várias situações, pode ter doenças traumáticas, infecciosas, pode ter tumores, pode ter doenças vasculares, pode ter doenças congénitas, mas as doenças degenerativas, ninguém fuge disso, porque a palavra degenerativa tem a ver com quê? Com tempo, tem a ver com idade. Portanto, todos nós vamos ter, a qualquer altura da nossa vida, qualquer grau de doença, de afetação degenerativa à coluna. Portanto, eu queria começar. Sim, todos podem ver o ecrã bem? Sim, conseguem ver bem o ecrã? Muito bem. Sim, senhor. Então, as lesões degenerativas da coluna cervical, lá no ecrã vocês podem ver, este é um desenho onde mostra que a coluna cervical é a parte superior da coluna. A coluna cervical está formada por 7 ossos que nós chamamos de vértebras. Cá em cima podem ver os números. O número 1, podem ver que a vértebra que tem o número 1 e o número 2 são diferentes do que o resto, porque elas têm uma função especial, elas têm uma localização, uma função diferente do que as outras. Mas, em geral são 7 vértebras que têm esta estrutura de cá que chama-se de corpo, este é o corpo das vértebras, esta que chama-se de lâmina e esta parte de cá que chama-se de espinha, ou apófise espinhosa. E entre uma vértebra e outra, neste espaço, temos um sítio para os discos. São como umas almofadas para suportar as pressões entre um corpo e outro. E cá neste sítio temos uns buracos, que nós chamamos de foraminas, por onde que são direito e esquerdo, temos um de cada lado, em cada nível, e por aquele buraco é que saem os nervos que vão para os braços, dependendo do nível da coluna, vão para os braços, vão para as costelas ou vão para os membros inferiores. Portanto, a coluna cervical
quando vocês leem num relatório, por exemplo, de uma ressonância magnética, os colegas radiologistas escrevem C3, C4. C quer dizer que está a falar da coluna cervical e o número quer dizer o nível da vértebra de cima para baixo. Portanto, uma hérnia C4 ou C5 é uma hérnia que está localizada entre a quarta vértebra cervical e a quinta vértebra cervical. Muito bem. Portanto, a doença degenerativa tem a ver com idade, tem a ver com envelhecimento. O processo degenerativo é para todos e, neste caso, a coluna é uma das estruturas do corpo que tem mais articulações. Está tudo cheio de articulações. E um disco intervertebral pode ser afetado e pode ficar um bocado desidratado e isto vai afetando faz que o movimento de aquele cemento fique alterado e então as articulações adjacentes começam também a ter umas forças e umas pressões anormais e isso leva a o que conhecemos como uma inflamação articular, uma artrite degenerativa. E o sintoma mais frequente é dor. É por isso que os doentes vão para a consulta, geralmente a principal causa é dor. Dor no pescoço, que é o resultado da espondilose. Espondilose não é outra coisa mais do que uma osteoartrite, uma inflamação articular, só que localizada na coluna. Tem um nome especial para a coluna, chama-se de espondilose. E esta dor não fica localizado lá no pescoço, senão que tende a se irradiar ou se espalhar nas omóplatas e para os braços e para a parte dorsal também. Outros sintomas comuns também são fraquezas nos braços, causadas por um esporão ósseo, que nós chamamos de osteófito, e que também é conhecido como bicos de papagaio, que podem comprimir uma raiz nervosa, podem comprimir a medula. E menos frequentemente pode haver qualquer dificuldade para engolir, chama-se de disfagia, que é resultante de um grande bico de papagaio, um grande osteófito, crescendo para a parte de frente da coluna. Portanto, eu queria mencionar que o termo de doença degenerativa da coluna é a doença mais frequente da coluna, mas não se refere a uma situação específica, não é só uma coisa, é sempre um conjunto de situações, que é um termo geral. Por exemplo, tudo pode começar com a desidratação de um disco. Então, aquele disco desidratado, o anel externo do disco pode rasgar, então a parte interna pode sair e produz uma hérnia, mas também faz que a altura do disco seja menor. Portanto, agora, as estruturas facetárias, as articulações da coluna, agora passam a sofrer uma maior pressão axial, de cima para baixo, e começa a se desenvolver um processo inflamatório, quer no nível do disco, quer no nível das facetas articulares. Portanto, não nós podemos mencionar, de facto vamos fazer isso, algumas características da doença degenerativa, mas vamos manter em mente que é um conjunto de situações, não são doenças isoladas, sim? E que vão piorando com o tempo. Por exemplo, como está cá no ecrã, o fluido do disco de amortecimento diminui, então isso afeta a capacidade do disco de funcionar normalmente, fica um bocado rígido. Isso produz umas fissuras na camada externa do disco e faz que seja mais fácil
os vazamentos do conteúdo interno. Essa é como se resume a formação de uma hérnia. Uma hérnia, por definição, é a saída de umas estruturas para um sítio onde não deviam estar. Por isso nós temos hérnias em muitas partes do corpo. Podemos ter hérnias inguinais, podemos ter hérnias umbilicais, esofágicas. Por quê? Porque quando qualquer uma estrutura sai do seu sítio para outro local, chama-se de hérnia. Isto acontece com o conteúdo do disco quando o anel, que deve conter aquele disco lá dentro, sofre de uma fissura ou fica roto. Também os vasos sanguíneos vertebrais podem afinar. Então, o suprimento de sangue para o disco também é menor. Também os ossos podem perder. Notem que o que estou a mencionar está muito relacionado com a idade. Os ossos podem também perder a densidade, podem desenvolver uma osteopenia, que é um osso de baixa qualidade, com poucos minerais, ou osteoporose, que é a pior forma da osteopenia. E, portanto, estes ossos ficam mais propensos a fraturas, rompimentos. Se a pessoa sofre de qualquer trauma, é muito mais fácil sofrer uma fratura se tem osteoporose, mas também o fato de ter uns ossos muito fracos fazem que os nervos da capa que envolve os ossos, que chama-se periósteo, também comecem a sofrer uma reação inflamatória e as articulações também começam a sofrer uma carga adicional e elas não foram, cada articulação tem uma capacidade anatômica funcional de suportar peso, sim? E de suportar pressões. Quando qualquer um elemento de aquela unidade funcional, que são duas vértebras com um disco no meio, mas umas articulações posteriores, mais alguns ligamentos, quando qualquer um elemento de aquela unidade funcional está fraco, está doente, está roto, está fraturado, o resto das estruturas também tendem a compensar aquela fraqueza, aquela situação biomecânica, e isso produz dores, produz fricção nos ossos, nas articulações, produz um desgaste nas articulações. E, por suposto, os maus hábitos de vida. Mesmo que esta doença seja de tipo degenerativo, os maus hábitos de vida, como o tabagismo, o excesso de peso, a falta ou mesmo até o excesso de exercícios, podem afetar também a coluna, de facto afetam a coluna, isso já está amplamente demonstrado. Aqui nesta imagem, eu trouxe esta imagem para mostrar o que representa uma ressonância magnética de uma coluna cervical, para perceber bem o que esta imagem tem. Tem que imaginar que temos partido uma pessoa pelo meio, pela metade, assim, e estamos a ver como um livro, está bem? Portanto, este corte está feito de cima para baixo, na linha média. E o que vemos cá, na parte, estou agora na imagem à esquerda. Sim? Esta parte de cá corresponde à região posterior do pescoço, a região da nuca, e cá em frente está a garganta. Portanto, estes são os ossos da coluna cervical. Esta é C2, C1 tem forma de um anel, portanto não tem corpo. Este é C2, isto é C3, 4, 5, 6, 7. E no meio tem estes discos. Olhem para a cor que tem estes discos na ressonância magnética. Não são pretos, não são pretos. Por quê? Porque nesta técnica de ressonância magnética, que chama-se de T2,
as gorduras e os líquidos são brancos. Portanto, quanto mais branco é uma estrutura, mais líquido tem. Quanto menos líquido tem, são distintos graus de cinzento até preto, está bem? Uma coisa muito preta não tem líquido. É por isso que as estruturas que estão cá em frente, isto que corresponde à traqueia, que é ar, a estrutura que leva o ar para os pulmões, é completamente preto, porque isto não tem líquido, é ar. Portanto, o fato de que os discos sejam assim, mais brancos, ou um cinzento muito claro, quer dizer que são estruturas bem hidratadas. De facto, o nosso corpo tem por aí entre 60% a 70% água e os discos são 80% água. 80% água. Esta estrutura que está cá, a descer assim um bocado espessa, cinzenta, é a medula. A medula é uma das partes mais importantes do sistema nervoso central. Por quê? Porque conecta o cérebro desta linha para cima, temos o tronco cerebral, cá está o cerebelo e de ali para cima está o cérebro, só que não dá para ver aqui, sim? E vocês podem ver que a medula está bem do cérebro e percorre por dentro deste canal que tem a coluna vertebral. E a medula leva toda a informação sensitiva do corpo para o cérebro e envia toda a informação motora do cérebro para o corpo. Portanto, tudo tem que passar obrigatoriamente pela medula. E é uma estrutura muito frágil, delicada, que tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Agora, a imagem da direita é ainda uma imagem considerada normal, mas para já, com a pouca coisa que temos falado, qual é a diferença entre estas duas imagens? Que esta da direita, mesmo que é uma pessoa nova, mesmo que tenha uma boa forma da coluna, porque a coluna cervical não é completamente reta, ela tem assim a forma de uma banana, chama-se de lordose. A lordose fisiológica, é assim, essa curva que ela tem. Mesmo que tenha uma boa lordose, mesmo que a medula vê-se bem, não tem nada, já começamos a ver cá que estes discos, comparativamente com estes, têm uma boa altura, têm um bom aspecto, não têm hérnia, mas estes discos já estão a ficar um bocado secos. Portanto, esta ressonância magnética podia corresponder facilmente a uma pessoa com 45 anos ou mais. Sim? Já tem evidências leves de degeneração da coluna. Discos levemente desidratados. Olha, comparem o disco. Este é C2, C3, C4, C5 e C6. Comparem o disco C6, C7, como está branquito, tudo branco, bem hidratado. Estes são mais pequenos porque já são da coluna torácica. E este, C5, C6, C4, C5 já está mais preto. Este é o início da doença degenerativa. Esta é a história natural dela. É assim como começa a doença degenerativa da coluna cervical. Agora, enquanto à epidemiologia. A epidemiologia é a partir da terceira década da vida. Mais ou menos, na minha prática profissional, mais ou menos a partir dos 28 anos, já começam por causa do estilo de vida moderno também, que é muito estresse, e agora com a tecnologia e o uso dos telemóveis e tudo aquilo, a coluna cervical está cada vez mais afetada em pessoas jovens. Mas
É aceito que a partir da terceira década da vida tem uma prevalência de 10%, 10%, que aumenta aproximadamente já em as pessoas com 65 anos ou mais, tem uma prevalência de 95%. Agora, não fiquem assustados, isto não quer dizer que todos vão ser operados da coluna. Não, não, senhor, não é assim. Apesar de que a maioria dos indivíduos com mais de 50 anos apresentam qualquer evidência radiológica, é como a ressonância que mostrei há pouco. Com certeza que aquela pessoa, com certeza não, mas provavelmente não tem assim sintomas muito graves. Só uma pequena proporção vai ter sintomas neurológicos. As lesões dos nervos cervicais são produzidas em uns 70 a 90% por hérnias da coluna. E as mielopatias, uma mielopatia quer dizer uma doença própria da medula, só que neste caso a mielopatia por doença degenerativa é sempre por compressão da medula. A mielopatia ocorre em 5 a 10% dos pacientes com espondilose cervical e em adultos com mais de 55 anos de idade a causa produz uma incapacidade progressiva. O problema da doença degenerativa da coluna cervical é que deteriora imenso a qualidade de vida. Deteriora muito a qualidade de vida. As principais doenças que temos são a hérnia de disco, que já falamos, uma protrusão de disco, que sai o conteúdo e apanha a medula, apanha um nervo. Pode ser consequência de um trauma, mas com a doença degenerativa o disco pode romper mesmo sem trauma. São mais frequentes na região lumbar, secundariamente na região cervical e, em terceiro lugar, na região torácica. A estenose espinal é considerada uma lesão degenerativa, mas é assim, como falamos no início, estas não são entidades isoladas. Por quê? O que quer dizer a estenose? Estreitamento. E como é que se produz um estreitamento da coluna, do canal vertebral ao nível da coluna cervical? Por uma hérnia de disco, por uma hipertrofia das articulações, por uma hipertrofia dos ligamentos, secundária à instabilidade. Portanto, uma hérnia de disco pode produzir uma estenose. E uma doença degenerativa de disco pode produzir que algumas facetas fiquem hipertrofiadas. Então, esta hipertrofia, o que quer dizer hipertrofia? É um crescimento anormal de qualquer uma estrutura. Se este crescimento é dirigido hacia o canal, aquele canal fica estenótico, fica estreito e a medula fica presa, comprimida. A instabilidade. Instabilidade, a principal chama-se de espondilolistese. Nós vimos que as vértebras estão uma em cima da outra e tem um disco no meio. Elas podem mexer desta forma, sim? Podem mexer assim, mas não devem mexer assim, sim? Notem a diferença? Isto é uma situação biomecânica funcional, normal, mas isto não. Isto não. E quando há espondilolistese, é um distúrbio degenerativo por desgaste das articulações, por lesões dos ligamentos e dos discos. E também pode ser adquirida, ou como também pode ser congénita, mas estamos a falar neste seminário de lesões
degenerativas. Normalmente, ou não normalmente, mas muitas destas espondilolistese que vamos mostrar mais para frente, acabam por precisar de uma cirurgia instrumental. E os osteofitos, a osteofitose, chamado de bico de papagaio, eles não são assim tão mal. Sim? Os bicos de papagaio são uma resposta fisiológica a um processo a uma situação de instabilidade. O cérebro percebe que há um nível da coluna que está instável, portanto dá uma ordem para crescer umas esporas ósseas ou osteófitos, e estes osteófitos eu vou mostrar aqui para perceber melhor do que estou a falar. Neste desenho temos na parte de cima podemos ver esta estrutura que chama-se de dura madre. Nós simplesmente chamamos-lhe de dura, que está a envolver, todo o sistema nervoso está envolvido pela dura. Chama-se de meninges. As meninges são três coberturas que têm o sistema nervoso, e a mais superficial e mais resistente chama-se dura madre. Portanto, esta parte de cá em cima está normal. Temos a medula, temos o canal. De ali para baixo, já vamos ver isto cá, que chama-se ligamento flavum ou ligamento amarelo. Notem que está normal. Mas cá temos uma hipertrofia do ligamento amarelo. Estão a ver? Este ligamento amarelo só fica hipertrofiado em situações de instabilidade. Por quê? Porque aquilo está a mexer de uma maneira incorreta. E o nosso corpo, para proteger a medula, então dá uma ordem para hipertrofiar o ligamento e aquilo ficar mais forte, mais resistente. Só que a hipertrofia do ligamento também pode produzir um estrechamento, uma estenose do canal medular. E continuamos cá, agora vamos para frente. Este disco que está aqui pode ser considerado normal, mas este cá já tem esta protrusão, que chama-se de osteófito, ou bico de papagaio. Tem esta hérnia, cá embaixo tem esta hérnia. Se vocês podem ver aqui que este nível tem como um degrau de uma escada. Sim? Conseguem ver bem? Conseguem ver bem este degrau? Isso é o que se chama uma listese. Uma listese é um sinal de instabilidade. Portanto, como estávamos a falar antes, também cá temos este ligamento que se chama de ligamento longitudinal posterior, está muito espesso aqui e aqui, além, a este nível, em C6 e C7, além de estar muito espesso, está calcificado. Isto todo, esse conjunto de anomalias, de situações, faz que o canal para a medula esteja muito estreito, e cada uma dessas situações é uma doença degenerativa da coluna cervical. E mesmo que isto é um desenho da coluna lombar, dá para mostrar muito bem como é o aspecto de um disco normal. Aqui um disco já, que em uma ressonância seria um disco preto, com alguns sinais degenerativos. Aqui um disco com uma protrusão. Logo temos um disco com uma hérnia. Aqui está muito adelgaçado, desgastado, e nesta parte inferior conseguimos ver a degeneração óssea também. E isto que está cá embaixo é um osteófito, o bico de papagaio, que é na imagem que está cá na direita. Isto que está cá é o bico de papagaio. Que o que tem mal este bico de papagaio? Que tem crescido para dentro do canal, e o que percorre por esse canal é a medula. Portanto, este bico de papagaio está a fazer mal. Este que está aqui em frente está a fazer bem, porque o objetivo dele é bloquear o movimento neste nível.
para corrigir a dor que produz a instabilidade. Os sintomas mais frequentes da coluna cervical têm a ver com compressão de nervos de raízes que vêm desde C4 para baixo. Portanto, as raízes envolvidas são C5, C6, C7 e C8. E quando o nervo C5 está preso por uma hérnia ou por um osteófito, um bico de papagaio, geralmente temos dor na coluna cervical que está irradiado para o ombro e a escápula. E assim sucessivamente. Vocês podem ver, não é necessário ler este quadro todo, mas cada nervo, porque os nervos são cabos elétricos. Os nervos são cabos elétricos. Portanto, quando um nervo está afetado, há um território muscular e na pele que está afetado também. Vamos continuar. Ok, que é o que nós pedimos geralmente para analisar uma doença da coluna cervical? Radiografias. Com as radiografias nós conseguimos ver qual é a forma que tem os ossos da coluna, só dá para ver ossos, a radiografia da coluna só dá para ver ossos, e nós pedimos também não apenas de frente e perfil, mas também pedimos radiografias em flexão, com flexão da cabeça e extensão da cabeça. Nós queremos avaliar como é que está, quais são os graus de instabilidade que pode ter ou não ter a coluna cervical. Logo, com a tomografia, e também podia-se pedir uma mielotomografia, dá para ver melhor a anatomia dos ossos e das calcificações. Nós podemos medir também quais são os diâmetros do canal por onde está a percorrer a medula. O estúdio, o melhor estúdio continua a ser a ressonância magnética, porque dá para ver melhor os tecidos moles, medula, nervos, ligamentos, músculos. Portanto, a ressonância magnética é um estúdio que não podia faltar quando estamos a analisar uma coluna com sinais degenerativos e com sintomas clínicos. E também a eletromiografia. Esta parte de cima do ecrã é porque ainda há colegas que ainda há um bocado de controvérsia com alguns temas da ressonância magnética, mas é aceite que é o estúdio, o gold standard para estudar a coluna. E a eletromiografia é um estudo que se faz com umas agulhas, não sei se já qualquer de vocês já fez aquilo, se faz com umas agulhas para analisar a condução nervosa e também para diferenciar se o problema é um dolor é um problema que está nos nervos periféricos ou propriamente na medula. Diagnóstico diferencial quer dizer situações que nós temos que pensar que também podiam estar envolvidas nos sintomas que tem a pessoa. Portanto, por exemplo, uma radiculopatia de nervo que chama-se C5 pode ser confundida com uma lesão mecânica estrutural do ombro, ou uma radiculopatia de nervo C6 pode ser confundida com uma dor de origem cardíaca, por exemplo. Portanto, é um conjunto de situações que nós, os médicos, temos que considerar como diagnóstico diferencial, quer de radiculopatias, quer de mielopatias espondilóticas, porque há toda uma variedade de doenças degenerativas que já não são propriamente da coluna, mas do sistema nervoso, da parte medular. Agora, qual é o tratamento? O tratamento disto logo de ter a certeza de qual é o problema, temos que tratar. Felizmente,
mais do que 75% dos sintomas pode melhorar e até desaparecer sem cirurgia. Portanto, a cirurgia não é a primeira opção para o tratamento da doença degenerativa da coluna cervical. Muitas vezes é necessário imobilizar o pescoço, pôr um colar, uma cinta, para tratar algumas contraturas musculares, espasmos, com fisioterapia, algumas massagens, técnicas com calor, com eletricidade, que utilizam muito os colegas de fisioterapia. E também há muitos medicamentos, muitos deles são de venda livre, anti-inflamatórios não esteroideus, há relaxantes musculares. Alguma vez é necessário usar opiáceos. Mas a boa notícia é que geralmente melhoram com este tratamento conservador, não cirúrgico. A cirurgia podemos considerar cirurgia só para transtornos graves da coluna cervical. Quando o tratamento não cirúrgico, tentamos tudo sem sucesso. Quando a cirurgia tem que ser indicada como primeira opção quando está diagnosticada uma mielopatia secundária a transtorno degenerativo. Por quê? Porque uma mielopatia já envolve outros sintomas como diminuição da força, perda de funções neurológicas. Pode haver dor e fraqueza nos braços, pode haver diminuição de transtornos do equilíbrio e a pessoa pode ter um tipo de marcha diferente, instável. Portanto, essas são consideradas quase urgências cirúrgicas. Agora, entre as coisas que podemos operar, não sei se vocês conseguem ver cá a imagem da direita. Vocês se lembram a primeira ressonância magnética, que era considerada uma ressonância normal, sim? Uma ressonância normal. Comparativamente com esta, aqui o que vemos? A forma da coluna. Este doente tem a forma da coluna chama-se de uma cifose. O que quer dizer que a curvatura da coluna está ao contrário do que devia ser. E podem ver também como a medula está apertada neste nível e neste nível. Por quê? Porque este doente tem praticamente um conjunto, tem quase todas as possíveis lesões degenerativas que se podiam ter. Tem hérnia de disco, tem hipertrofia de ligamento longitudinal anterior, tem hipertrofia de ligamento amarelo, tem quartrose, tem lesões das articulações facetárias. Portanto, este doente veio para a minha consulta com o que se chama um síndrome mielopático. Quer dizer que tinha, mesmo que não tinha muitas dores, incrível, uma situação como esta, mas a principal queixa dele era que estava a perder força nas mãos. Os copos caíam da mão, tudo caía da mão. E era um senhor com 60 anos. Portanto, a solução foi cirúrgica. Neste caso, tivemos que corrigir tudo o que estava a apertar a medula e corrigir a forma que tinha a coluna cervical por uma cirurgia que se faz. Este é o pescoço na parte anterior, se faz por aqui, está bem? Esse é o resultado na pele. E este mesmo doente, porque é importante pedir os raios-x? Aqui na imagem que está mais à esquerda é um raio-x de frente e esta que está embaixo é um raio-x lateral, pré-operatório, e tem ao lado o pós-operatório. Vocês podem ver como ficou corrigida a situação. E nos outros raios-x da esquerda são pré-operatórios e pós-operatórios em flexão e extensão. Portanto, este doente ficou corrigida, a forma
ficou corrigido o problema de instabilidade e a medula ficou livre e teve resultados clínicos espetaculares. Nem sempre são ressonâncias magnéticas tão catastróficas e mesmo assim é necessário cirurgia, como no caso deste doente que tinha principalmente este nível afetado com muita instabilidade e este também. É pena que o nível do meio não estava assim tão mal, mas tinha que ser incluído, ficou envolvido na cirurgia e também com resultados excelentes. Nem sempre temos que fazer, bloquear o movimento da coluna cervical. Este doente, por exemplo, tinha duas hérnias, uma maior do que a outra, mas era uma pessoa nova, jovem, não tinha mais evidência de doença degenerativa, não tinha artrose, só tinha duas hérnias cervicais. Portanto, na imagem da direita podemos ver que o tipo de prótese usada é um tipo de prótese que mantém o movimento. Portanto, este segmento da coluna, mesmo a estar operado, ainda conserva o movimento normal. E esta é uma situação chamada de pescoço de cisne, que também dá para ver em esta ressonância que este é um conjunto de todas as doenças degenerativas da coluna em só um doente. Por suposto, a solução para isto é cirúrgica. Isto já não melhora com fisioterapia. Essas são situações muito avançadas, muito graves. E aqui também vemos, por exemplo, estão a ver esta estrutura aqui? Essa é uma calcificação, uma ossificação do ligamento longitudinal comum posterior. E também tinha umas hérnias e tinha muitos osteófitos. Este doente podia ter sido operado pela parte de frente ou por detrás, mas nós consideramos que era melhor fazer uma via anterior e este foi o resultado. Não fiquem assim assustados com tantos ferros e tanta coisa ali na coluna, porque os resultados clínicos foram mesmo bons. Agora, qual é o pronóstico? Qual é o pronóstico? Tenho uma doença degenerativa coluna, não é para operar, ou é para operar, mas eu gostava de saber no futuro, o que vai ser de mim no futuro. É assim, os fatores de pronósticos têm a ver também com a idade. Tem a ver com a idade, tem a ver com a forma como se apresentou a doença, principalmente se é de tipo de mielopatia por doença degenerativa. Enquanto se foi de apresentação muito rápida, o pronóstico é pior. Tem melhor pronóstico quando é progressiva, mas também tem melhor pronóstico quando é diagnosticada. Quando é diagnosticada e resolvido o problema o mais cedo possível. Quer dizer, uma pessoa que tem uma perda de força aguda, que começou há uma semana e é operado por aí aos 15 dias, tem melhor pronóstico de uma pessoa que começou a perder a força há 3 anos e já passaram 3, logo não quer ser operado, logo passam 4. Quando decide ser operado ou quando é possível fazer a cirurgia, já o pronóstico é menos favorável, muito menos favorável. O objetivo da cirurgia é impedir o declínio da função neurológica. Sim? Não obstante, com a cirurgia nós temos entre uns 50% e 80% dos pacientes melhoram após a cirurgia. Mas, tristemente, há por aí entre uns 5% e um 30% que pioram. Estes são doentes que têm mielopatia. É diferente quando o problema é radicular, quando é uma raiz nervosa que está afetada, é diferente. Quando é mielopatia, 5% a 30% podem piorar.
De facto, há até 20% de doentes que podem apresentar pioramento da situação e que se faz todos os estudos e não se consiga uma explicação para aquilo. Geralmente, estes doentes estão relacionados com casos que têm sido operados em fases muito tardias da mielopatia. Quando são operados em fases agudas, o pronóstico é melhor. Agora, quando encaminhar um especialista da coluna, toda vez que há suspeita, o doente deve ser encaminhado para um especialista da coluna. Toda vez que tenha dificuldades em marcha, equilíbrio, evacuação, micção, déficit neurológico progressivo, dor cervical pós-trauma ou dor cervical espontânea também, dor de cabeça, especialmente aquele dor que é na região occipital da cabeça, formigamento, formigueiros, fraqueza motora, adormecimentos nas extremidades. A maioria dos doentes que se queixam de dores cervicais tem uma causa benigna, uma contratura muscular, um espasmo muscular, e a maioria melhora só com tratamento, com medidas paliativas e com anti-inflamatórios e fisioterapia. Mesmo assim, convém ser avaliados por um especialista para descartar não ter uma situação ou um diagnóstico diferencial. Por exemplo, um tumor medular pode dar sintomas parecidos com uma hérnia de disco. Portanto, sempre convém ser avaliado por um especialista porque em termos, por exemplo, de lesões oncológicas, tempo é vida. Portanto, convém sempre ser avaliado por um especialista. Muito bem. Eu acho que já chateei demais a audiência. Muito bom. Estou agradecido, fico grato pela oportunidade e eu queria saber quais eram as impressões e as perguntas, as minhas palavras de agradecimento à Rede New Start pelo convite e pela divulgação que fizeram do webinar, e o tempo é vosso agora. Por acaso temos aqui uma questão e eu vou avançar com a pergunta, mas depois eu gostaria de fazer também, colocar alguma questão. Sim, senhor. A questão que temos aqui no bate-papo, eu vou tentar abrir, que nos diz como podemos evitar a ter estas lesões degenerativas. Por acaso a minha pergunta é parecida com esta, mas não é esta propriamente. Sim, senhor. Olha, é assim, de facto, é uma pergunta que eu queria receber. Por quê? Porque eu queria agradecer a New Start pela oportunidade, mas eu também queria aproveitar para promocionar um bocado a rede New Start. Obrigada. Porque eu gosto mesmo da filosofia da rede New Start. É uma rede que começou nos Estados Unidos e que está cá em Portugal também agora. Tem o nome New Start, tem a ver com a primeira letra em inglês dos 8 remédios naturais e medidas de prevenção que nós temos. São a nutrição, exercício, está tudo lá escrito direitinho, e são 8 remédios naturais. E a Rede New Start tem como princípio o interesse na saúde, dependendo em grande parte de decisões pessoais, tendo em consideração determinantes sociais, econômicos e tudo aquilo. E vocês podem ler isto logo no site da New Start, qual é o objetivo, a visão e a missão da New Start, e qual é a atuação e qual é a diferenciação. Eu tomei-me a liberdade de pôr isto cá porque gostei mesmo da maneira como estava escrito.
E na parte da diferenciação, o que faz diferença com outras organizações que podiam tratar do mesmo tema é que a saúde humana depende do bem-estar físico, social, mental e espiritual. E isto envolve também a nosso Criador, envolve a Deus. E enquanto à prevenção, a pergunta que está a fazer, como se faz para prevenir? Ninguém pode fugir da doença degenerativa da coluna, mas nós podemos decidir como é que vamos a viver com aquela doença degenerativa, porque muitas pessoas, olha, morrem mesmo velhinhos e nunca mais tiveram dores à coluna, porque eles tiveram um estilo de vida saudável, E a rede New Start está baseada exatamente nas situações que nós podemos fazer para prevenir a doença degenerativa da coluna cervical. É por isso que eu trouxe isto também. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu queria mostrar primeiro cá embaixo, a parte embaixo e à esquerda, temperança. Temperança quer dizer equilíbrio. Portanto, temperança é das melhores coisas que podemos fazer na prevenção das doenças da coluna. Temperança em quê? Em todos os outros. Enquanto a nutrição, temperança enquanto ao exercício físico, quer dizer não fazer demais e também não ser sedentários. Temperança enquanto ao consumo de água, a exposição à luz solar, não estar expostos demais para não ficar insolados, mas também não estar encerrados para não ter... É necessário a luz solar para a produção de vitamina D e o metabolismo o repouso adequado e ter confiança em Deus também, como parte da estratégia para ter uma vida sem estresse. Por quê? Porque o que está muito bem demonstrado é que a principal causa de contraturas musculares e de doença degenerativa precoce é o estresse. E nós temos estresse de qualquer tipo, econômico, familiar, social. A vida é uma fonte de estresse. Portanto, quando nós temos a nossa confiança colocada no nosso Criador, isso também devia reduzir o nível de estresse de cada um de nós. Portanto, eu convido-vos a visitar o site de New Start para vocês com tempo poder desfrutar daquilo, poder digerir aquela informação, porque o segredo para prevenir as lesões degenerativas da coluna que não cheguem tão cedo, cheguem à altura certa. A minha pergunta é nesse sentido, porque sabemos que a idade é um fator de risco, não é? Sim, sim. Provavelmente quando... E ninguém fuge à idade. Que ninguém pode fugir à idade, não é? Vivemos num mundo que é assim mesmo, não é? Claro, claro. A minha pergunta é nesse sentido, que dicas, mas pronto, acho que já respondeu, é importante realmente este equilíbrio, esta vivência do New Start. Geralmente nós vivemos-la, mas falhamos num ou noutro ponto, certo? E aí provavelmente todos nós temos, claro, a doença degenerativa vai sendo um facto, mas não desanimando, não é? Porque podemos prolongar a saúde dos ossos, ainda que o fator envelhecimento seja uma realidade, não é? Temos aqui também um agradecimento, diz boa noite a todos, Sónia Paias, agradecer realmente este tema, não sei se todos conseguem ler, não sei se o Dr. Davi consegue ler no bate-papo, que diz que boa noite a todos, muito obrigada ao doutor pela disponibilidade e apresentação, aproveitando o facto de ter como teor, como orador, gostaria de perguntar no caso em particular das crianças que utilizam
demasiado telemóveis, TV e o peso excessivo das mochilas, se estes poderão ser um fator de risco. E gostaria de perguntar se as crianças devem, quando estão a repousar, utilizar ou não almofada. Foi um prazer, obrigada. Aqui tem uma questão. Temos mais uns minutinhos breves. Sí, está directamente relacionado, sí que está. Agora, o uso de almofadas não está contraindicado. ¿Sí? Dormir tem que ser confortável. Para dormir tem que estar confortável. Agora, as mochilas, isso já está estudado demais. As mochilas são um fator muito importante em doenças da coluna em crianças. A Sociedade Canadiana de Pediatria tem normas muito estritas em quanto à altura da criança e o peso que deve ter. Não deve nunca ultrapassar o 10% do peso corporal do menino. E tem que estar, a mochila tem que estar um bocado por em cima da região lumbar, não tem que estar muito baixa. Portanto, é uma das situações mais complicadas, não mais complicadas, mas sim muito difícil de controlar. Por quê? Porque as crianças têm a tendência de pôr tudo lá dentro. Porque é um bocado chato ter que revisar o conteúdo da mochila todos os dias e variar os livros que vai levar, não, e sempre levam tudo. E os pais, nós, somos muito complacentes com isto, para não ter problemas com o miúdo e aquilo. Mas é importante revisar o que o menino tem na mochila, comprar uma mochila do tamanho e por a altura adequada, de acordo com a altura e o peso da criança. Enquanto ao uso dos telemóveis e a televisão, isso também já cada vez estamos, eu, por exemplo, sou cirurgião, cada vez estamos a operar pessoas mais novas, cada vez, pessoas mais jovens. Por quê? Porque a prevenção não é só estas 8 estratégias naturais, é também o bom senso, os hábitos, a maneira como caminhamos, como nos sentamos, as posições que temos no trabalho, o que se chama a ergonomia do trabalho, o tipo de cadeira que usamos quando aquelas pessoas que trabalham numa secretária, que estão sentados o dia todo, o tipo de cadeira que estão a usar, a altura da secretária, a altura do ecrã, tudo se... Deixei de ouvir, Dr. David. Deixei de ouvir, entretanto, só para acelerar aqui um pouco, nós temos aqui outra questão, é mais uma observação, provavelmente, é um fisioterapeuta que coloca aqui uma questãozinha, que é, se não conhecermos a verdadeira causa, não é? Não podemos evitar o efeito. E aqui diz que na experiência deste colega, deste fisioterapeuta, na minha experiência, a causa principal das doenças degenerativas será a falta de movimento. Então, e em causa coloca-se também a ação dos músculos, a ação muscular a nível da pressão óssea, não é? É o que eu entendo. E depois tem outra pergunta. Sim, senhora, é por isso que responder a esta? Sim. Quer responder a esta? Se podia falar desse comentário. Sim, se quer falar deste comentário. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo, concordo 100% com o colega fisioterapeuta, porque é o que mencionamos, o sedentarismo também faz mal. Portanto, o excesso de movimento e a falta de movimento faz mal para a coluna. O corpo tem que se mexer. Tem que se mexer para estar ativo, para melhorar a circulação sanguínea, para manter o tono dos músculos, para manter todo o equilíbrio corporal, precisa de movimento. Isso é importante. Nós, por exemplo, no meu caso, os doentes que são operados da coluna, quer cervical ou lombar, o dia a seguir estão a caminhar. E tem que caminhar.
eu próprio vou lá e acompanho o levantamento, tem que se sentar um bocadito, depois levantar, ficar em pé e logo acompanho a dar os primeiros passos. Os doentes da coluna têm que caminhar e este é um das lições que temos aprendido com os anos, porque na história da cirurgia da coluna, os doentes eram operados e ficavam em cama muito tempo. E ficavam imóveis, então passavam a sofrer agora de tromboembolismos pulmonares, passavam a perder, a ter atrofias, como se diz, atrofias musculares, ficavam com articulações rígidas por falta de movimento. Portanto, movimento é vida. Muito bem. Concordo 100%. Aqui tem uma questão, uma pergunta. Se já operou com bons resultados a pacientes com doenças autoimunes? Este tipo de, claro, isto já pertence a outro capítulo, sim? As doenças de tipo autoimune e artrite reumatoide. As pessoas que têm artrite reumatoide têm um grau maior de a doença degenerativa chega mais cedo. Chega mais cedo, porque tem problemas nas articulações. O desgaste, o problema da forma, da estrutura, a estrutura da articulação está toda estragada. E no caso da coluna cervical, os doentes que têm artrite reumatoide geralmente precisam de cirurgias um bocado mais agressivas em termos de que temos que descomprimir a medula, mas também temos que deixar a coluna estável e muitas vezes temos que fixar os ossos do crânio da cabeça à coluna, está bem? Então nós sacrificamos, nestes doentes, na maioria deles, temos que sacrificar o movimento da cabeça, sim, para proteger a função neurológica. Portanto, e também a artrite reumatoide é feita de formas diferentes cada nível da coluna. Não é a mesma coisa, uma lesão na união crânio-cervical e das duas primeiras vértebras até o crânio, que é uma lesão de artrite de C3 para baixo. São condutas totalmente diferentes, mas a minha resposta para a pessoa que fez a pergunta é sim, os resultados são mesmo bons porque melhora a qualidade de vida da pessoa, mesmo que alguns graus de movimento ficam sacrificados, a qualidade de vida da pessoa melhora e conseguimos preservar a função neurológica. Ok, doutor David, vamos ter que ser muito sintéticos, que a nossa hora já passou. Sim. E já estamos. Entretanto, alguém que colocou uma questão, agradecia que fosse breve, se possível. Está bem, tem sido muito bom, mas o tempo não perdoa, assim como as doenças degenerativas na idade, não é? Então, sim. A última pergunta será o uso de cálcio na prevenção de desidratação do disco intervertebral. A sua experiência? Assim, rapidinho. A minha experiência em... Por favor. Se o uso do cálcio na prevenção de desidratação do disco intervertebral. Não sei se é sim. É uma boa pergunta. Olha, é assim, para tratamento de disco não é necessário cálcio, sim? Para a doença propriamente do disco não é necessário cálcio. Eu sou, como se diz, eu acredito no cálcio que vem com alimentação, sim? Peço desculpa, só em algumas situações muito específicas é necessário adicionar à dieta um suplemento cálcico, porque por exemplo, os vegetais verdes, como as espinafres, por exemplo, que tem cálcio misturado com ferro elemental. É a maneira mais
mais natural de absorver cálcio. É o cálcio que é absorvido de melhor forma. Também é aquele que vem com as nozes, com os frutos secos. Muito bem. Agora, quando uma pessoa tem uma tendência ou tem osteopenia, por exemplo, tem uma qualidade óssea mala, pois convém adicionar um suplemento cálcico, mas é para a doença dos ossos. Se for só por doença do disco, não faz falta, ou ao menos eu não uso para a doença do disco. Ok. E nós agradecemos muito aos participantes que estiveram no nosso 7º webinar, que neste caso foi com o Dr. David Pereira Carpio, e poderemos já agradecer ao Dr. David, fica mais uma vez o motivo da sua visita, foi ótima, foi muito, muito bom, foi excelente. E muito obrigada a todos. Sintam o nosso abraço, tá bom? Boa noite a todos. É uma promessa. Uma boa noite para aqueles que vão dormir, ou uma boa continuação de um dia para aqueles que não vão dormir. E obrigada a todos, está bem? Fiquem bem e muita saúde. Boa noite. Boa noite. E previnam, há que prevenir bastante, não é? Com estes remédios que nos deixou, que são ótimos e baratos. Sim, senhor. Sim, em tempo de crise são espetaculares. Fiquem bem, são obrigada. Grátis, são uma oferta da natureza. É isso mesmo, muito obrigada, fiquem bem. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos. Até à próxima quinta-feira, se Deus quiser.